deu ruim, hein? Deu ruim, porque se esse era o golpe, pô, não deu muito bem o esperado. O esperado para ele era tomar o poder. E o que aconteceu é que o pessoal acabou preso. Também fico imaginando a carinha de bunda dos bolsominions nessa manhã, depois de dormir no cimento duro lá da Papuda, falando, epa, peraí, não teve golpe, ninguém vai me soltar. E vão enfrentar penas aí de mais de 30 anos de prisão. O crime de terrorismo dá 30 anos de prisão no Brasil. Só que o crime de golpe de Estado dá 12 anos de prisão e, juntando os crimes de depredação do patrimônio público e tudo mais, dá 24 anos, ou seja, 30 com 24, 54 anos de prisão para cada um deles. Só que tem uma coisa, até o momento, foram presas mais ou menos 500 pessoas. E olha só o que está acontecendo. Eram mais de 2, 3 mil bolsonaristas ali, terroristas, que invadiram o Congresso Nacional. Muitos estão sendo identificados, tem um trabalho muito forte nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, para identificar essas pessoas. O governo tem que criar, seria bom que criasse um canal oficial para as pessoas enviarem as denúncias. Ó, fulano estava lá, ó, vídeo do fulano lá e rede social do fulano, para que o governo consiga identificar mais rapidamente. Porém, o advogado-geral da União, nomeado pelo Lula, que, para quem não sabe, advogado-geral da União é quem defende o governo em todos os casos, seja defesa quando o governo é processado, ou seja para processar alguém. O atual advogado-geral da União é o Jorge Messias, que ficou muito famoso num áudio da Dilma com Lula, em que ela chamava ele de Bessias. Ela falava Messias direitinho, mas o pessoal chamava ele de Bessias. Pois bem, o Bessias, ele é o advogado-geral da União e ele fez um pedido bomba pro Alexandre de Moraes, que eu vou te dar um spoiler, o Alexandre já vai acatar, que é o seguinte, quando você tem um celular, os seus dados de geolocalização ficam gravados. Eu falei isso aqui várias vezes, por acaso eu falei isso várias vezes nos últimos dias, sobre o caso Marielle e sobre alguns outros casos. Então o seu celular, se você tem um Android, é a Google, se não, é a Apple. Se é um iPhone, é a Apple. Eles sabem tudo onde você estava em cada local. Então o pedido da Advocacia Geral da União é o seguinte, que o STF determine que as redes de telecomunicações, e aí eu não tô só falando de Google e Apple, também estou falando de Claro, Vivo, TIM e Oi, que elas enviem os dados de todos os celulares que estavam na Praça dos Três Poderes no domingo, dia 8 de janeiro. Por quê, Thiago? Porque aí o governo vai ter uma lista de celulares, de contas do Google, da Apple, e-mails, número de telefone, de pessoas que estavam ali. Aí vai ser só fazer a filtragem para falar, ó, fulano era jornalista, fulano era policial, estava em serviço, seja ele conivente ou não, isso vai ser investigado depois. Fulano não, fulano é bolsominion, fulano estava ali badernando, fazer baderna. Então vai ser muito mais fácil a identificação de alguns terroristas, porque muita gente fez vídeo próprio. E, olha, igualzinho nos Estados Unidos, é a mesma receita que deu errado lá, o Bolsonaro está tentando fazer aqui, porém com instituições no Brasil que funcionam mais. A única instituição no Brasil que funciona menos do que nos Estados Unidos é o Exército. São as Forças Armadas que no Brasil sempre foram, não é de hoje não, viu? Sempre foram uma vergonha. As Forças Armadas do Brasil não servem para nada, só para dar golpe, e para acabar com o país e para ameaçar as instituições que realmente funcionam em momentos-chave da nossa democracia. Só para isso que serve as Forças Armadas do Brasil. É um baita de um dinheiro, são trilhões de dólares, se falar, nas últimas décadas, jogados no lixo para sustentar um bando de vagabundo. É isso, as Forças Armadas do Brasil. Claro, tem gente lá que é boa, tem lá um outro. O resto é tudo bolsominion vagabundo. Pois bem, é o que acontece. Pedindo esses dados, o Alexandre de Moraes vai fazer, a Polícia Federal, né, e o Alexandre de Moraes vão fazer o filtro, e aí eles vão começar a prender. O Alexandre de Moraes está preparando milhares, não são centenas, não, são milhares de prisões. Porque os bolsonaristas estimam. Nos grupos bolsonaristas ontem, eles estavam falando que tinha 3 milhões de pessoas em Brasília. Estima-se que tinham 5 mil. Eles estavam falando de 3 milhões e tinha 5 mil. Pô, eles estão inflando bem o número. Então, se tinha 5 mil ali, olha, um ou outro vai conseguir, alguns que fugiram, vai conseguir se safar, infelizmente. Mas a maioria vai ser preso. Então são milhares de prisões vindo aí. Mais do que isso, o Renan Calheiros já falou que vai protocolar com o Randolph Rodrigues um pedido de CPI. Só que a Soraya Tronic, que foi candidata à presidência, bolsominion, o vice dela também estava apoiando esses atos golpistas, enfim. Mas a Soraya Tronic já fez um pedido de CPI. Isso antes da invasão. Ela fez um pedido de CPI dos atos antidemocráticos, é o nome que ela deu.
Muito provavelmente essa CPI vai ser instalada no Senado Federal. E aí eu vou te falar, aí vai ficar bem feia a coisa para esse pessoal. Sabe por quê? Porque eu tava falando aqui nos últimos dias que tava faltando pessoal, ou seja, material humano, para fazer uma investigação com milhares e milhares de pessoas, cruzar os dados, tudo mais. E eu tava falando, gente, paciência, porque o Flávio Dino acabou de assumir, ele acabou de nomear os secretários, tem gente que tá trabalhando. Olha só que coisa, a gente tá no comecinho de janeiro, não são nem 10 dias de governo. Se você pensar que o governo assumiu dia 1 era feriado, os ministros assumiram alguns dia 2, outros 3, outros dia 4, então você tem aí menos de uma semana realmente de governo. Então, muitas investigações desses atos antidemocráticos ainda não foram distribuídas, ou foram distribuídas e os agentes estão agora tendo acesso a tudo. Ou seja, vai demorar um pouquinho. Se tem uma CPI, esse material humano aumenta vertiginosamente. Mais do que isso, enquanto uma investigação tudo é secreto, e mesmo quando é revelado é pouco a pouco, numa CPI não. Uma CPI você vê tudo ao vivo. E eu sei que tem gente falando, Thiago, CPI não dá em nada. Dá sim. Inclusive eu falei aqui, nessa semana aqui, os crimes do Bolsonaro na CPI da Covid vão ser enviados para a primeira instância. São 9 crimes diferentes, vai ser fatiado, vão ser enviados para a primeira instância para o Ministério Público, que vai fatiar em 9 processos diferentes. Então o Bolsonaro vai ter um problemão dos crimes da CPI. Para quem achava que vai dar pizza, não vai. Não vai mesmo. E não são crimes que prescrevem hoje, amanhã, depois. Alguns dos crimes demoram 30 anos para prescrever, ou seja, o Bolsonaro vai pagar por eles, seja agora, seja mais tarde. No caso dos atos antidemocráticos, é importante que a maioria dessas pessoas já estão presas. Nos Estados Unidos, a única frente que está indo para cima dos invasores do Capitólio, que foi no dia 6 de janeiro. Aliás, o Bolsonaro queria o golpe dele, tentativa de golpe dele, no dia 6 de janeiro, para coincidir com o Capitólio. Só que os bolsonaristas fizeram dia 8, porque era um domingo. Se não, seria no dia 6, era quando o Bolsonaro queria. Tá. A única frente democrática nos Estados Unidos que foi para cima do Trump e dos golpistas foi a CPI do Capitólio. A investigação no Departamento de Justiça, nada, praticamente nada. O General Attorney, que é o Procurador-Geral da República, indicado pelo Joe Biden, cagão, um zero à esquerda. Pois bem, já a CPI do Capitólio não. A CPI do Capitólio foi graças à CPI que o Steve Bannon acabou preso por alguns dias. Senão, nem alguns dias ficaria preso. E vai ficar preso um bom tempo depois da condenação. Foi a CPI que provou que o Donald Trump era mandante de tudo aquilo. E a CPI quem está reunindo documentos para tentar colocar o Donald Trump na prisão. Olha como as instituições dos Estados Unidos são fracas para ir contra o fascismo. Então, no Brasil, uma CPI mostraria tudo, todos os crimes. Renan Calheiros já articulou com o pessoal do Lula, falou, dependendo do governo, vai ter sim CPI dos atos antidemocráticos para mostrar para o Brasil inteiro, para não restar dúvida, para não ficar nenhum cidadão daqui a alguns meses falar, não, mas o Bolsonaro... Não vai ter. Só vai ter fascista junto com o Bolsonaro. Aí, quando você souber que alguém é bolsonarista, ela é fascista, que quer golpe de Estado, que é ditadura. Gente a favor de ditadura. É isso, a máscara de todo mundo vai cair. Peço aí a sua inscrição no canal pra gente seguir aqui lutando contra essa corja. Falou.